Você já se sentiu preso em uma tempestade de pensamentos, como se o próprio tempo fosse seu inimigo? É frustrante, não é? Parece que a ansiedade nos rouba tudo: a paz, a autoestima, a capacidade de aproveitar o momento. Mas, e se eu te dissesse que há um jeito de transformar essa angústia em algo muito maior? Isso pode soar contraintuitivo, mas a ansiedade não precisa ser sua inimiga. Pelo contrário, ela pode ser o ponto de partida para uma jornada de superação, fé e autodescoberta. A história de Dory, uma tartaruga com um brilho especial e um coração inquieto, é mais do que uma simples fábula. É uma inspiração para quem sente que está sempre lutando contra si mesmo. Ao lado de uma borboleta cheia de lições inesperadas, Dory descobriu algo profundo. A felicidade e a resiliência podem nascer mesmo nos momentos mais difíceis. Mas como ela fez isso? Como uma tartaruga tão ansiosa conseguiu encontrar paz em meio ao caos? Talvez você se identifique com ela, preso em medos que parecem não ter fim. Mas acredite, não é o fim. Há uma saída, e ela começa com um passo simples, porém poderoso. Vamos mergulhar nessa história e descobrir juntos como Dory transformou sua vida e como você pode transformar a sua também. Dory era uma tartaruga única, de carapaça brilhante como o pôr do sol e olhos cheios de curiosidade. Porém, por trás desse brilho, escondia-se uma inquietação constante. Desde jovem, Dory vivia pensando no "e se?", como se o futuro fosse um monstro faminto à espreita. Essa ansiedade a prendia, quase como um peso invisível, roubando sua autoestima e transformando pequenas alegrias em grandes preocupações. Quem nunca se sentiu assim, paralisado pelo que ainda nem aconteceu? Ela passava horas olhando o horizonte, preocupada com coisas que não podia controlar. A chuva que talvez não caísse, os perigos que talvez nem existissem. Tudo parecia maior do que realmente era. A ansiedade, como sabemos, é uma ladra de felicidade. Mas Dory não sabia disso. Na verdade, ela acreditava que pensar em todos os cenários possíveis era a única forma de estar segura. Quantas vezes nos pegamos nesse mesmo ciclo, não é? Apesar de tudo, havia uma faísca de esperança em Dory, mesmo que ela não percebesse. Sua carapaça brilhante era um reflexo de algo maior, a resiliência que existia dentro dela. Afinal, mesmo com toda a tristeza que a ansiedade trazia, Dory continuava curiosa, continuava a olhar para o horizonte como se estivesse esperando algo. Talvez uma resposta, talvez um milagre. O que ela ainda não sabia é que a resposta poderia vir de onde menos esperava. E num dia aparentemente comum, enquanto Dory observava o céu, algo diferente aconteceu. Uma borboleta colorida surgiu de repente, interrompendo seus pensamentos. Aquela figura delicada, mas cheia de vida, parecia carregar consigo uma energia diferente, quase mágica. Sem saber, Dory estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo. A borboleta pousou suavemente na carapaça de Dory, trazendo consigo uma aura de leveza que parecia quase impossível de existir no mundo da tartaruga ansiosa. Seu nome era Lia, e ela procurava pela família perdida. Mesmo com o peso da ansiedade no coração, Dory sentiu algo diferente, a vontade de ajudar. Não é curioso como às vezes esquecemos nossos próprios medos quando nos conectamos com a dor de outro? Assim começou a jornada inesperada dessas duas almas tão diferentes, mas igualmente frágeis. Lia era o oposto de Dory, leve, espontânea, sempre dançando com o vento. Enquanto caminhavam lado a lado, ela ensinava à tartaruga algo precioso, a importância de viver no agora. Lia dizia: "O futuro, ele ainda nem chegou. E o passado já foi embora. Tudo o que temos é este momento." Era como se cada palavra dela fosse um convite para Dory respirar fundo e apreciar o caminho, ao invés de apenas olhar para o destino. Essa lição, mesmo simples, tinha um poder transformador.
Ao longo do trajeto, Dori começou a notar detalhes que antes lhe escapavam. As folhas que dançavam ao vento, o calor aconchegante do sol em sua carapaça, o som da natureza ao seu redor. Lia a encorajava a parar e observar, algo que parecia pequeno, mas que preenchia o coração de Dori com uma felicidade tímida, quase esquecida. A ansiedade não desapareceu de repente, mas, por breves momentos, ela diminuía. Era como se, passo a passo, Dori estivesse aprendendo que a vida pode ser menos sobre correr e mais sobre sentir. E assim, juntas, seguiram adiante. Mas como em toda boa história, a jornada não seria apenas feita de caminhos tranquilos. À medida que avançavam, desafios começaram a surgir no horizonte. E Dori percebeu que precisaria enfrentar não apenas os obstáculos externos, mas também o que carregava dentro de si. Os desafios chegaram como tempestades inesperadas, testando a coragem de Dori e a delicadeza de Lia. O primeiro foi um rio largo e turbulento, com águas que pareciam engolir tudo que cruzasse seu caminho. Dori congelou, assustada pela ideia de ser arrastada pela correnteza. Mas Lia, com sua leveza e fé inabalável, disse: "Vamos juntas. Eu te guio de cima e você confia nos seus passos." Era um momento de superação para a tartaruga, que nunca havia confiado tanto em alguém, muito menos em si mesma. Com cada passo cuidadoso, Dori atravessou o rio, sentindo a força da correnteza contra suas patas. Era assustador, mas também transformador. A cada movimento, ela descobria uma resiliência que nem sabia que existia. Lia a encorajava de cima, como um lembrete constante de que, mesmo em momentos difíceis, sempre há algo ou alguém para nos inspirar. Não é curioso como, às vezes, só precisamos de uma voz amiga para encontrar coragem? Logo depois, um predador apareceu. Um pássaro de olhos afiados e garras prontas. O coração de Dori disparou, mas, surpreendentemente, foi Lia quem tomou a frente. Com movimentos rápidos, a borboleta distraiu o predador, voando em círculos até que ele perdesse o interesse. Às vezes, a força está na estratégia, não no confronto direto, disse Lia quando retornou. Dori, ainda tremendo, percebeu que havia enfrentado 2 medos naquele dia: o externo e o interno. Esses desafios não apagaram a ansiedade de Dori, mas plantaram algo novo, uma fagulha de autoestima. Com cada obstáculo superado, ela se sentia mais capaz, mais confiante. No entanto, ela ainda precisava compreender algo essencial. A ansiedade não era um inimigo a ser derrotado, mas uma parte de si mesma que poderia aprender a conviver em harmonia. Depois de tantos desafios, Dori começou a notar algo diferente dentro de si. A ansiedade, que antes parecia uma sombra inescapável, agora era como uma nuvem passageira. Ela entendeu que não precisava lutar contra ela o tempo todo. Lia, sempre sábia, disse algo que ecoou fundo no coração da tartaruga. A ansiedade só quer te proteger, mas cabe a você decidir quando ouvi-la e quando confiar no fluxo da vida. Aquilo era uma reflexão poderosa, uma chave para enxergar a si mesma com mais compaixão. Enquanto olhava para o horizonte, Dori percebeu que havia passado tanto tempo preocupada com o futuro que nunca tinha realmente vivido o presente. O canto dos pássaros, o brilho do sol, até mesmo os desafios. Tudo isso fazia parte de uma jornada que ela quase deixou de sentir por estar presa em seus próprios pensamentos. Era como se pela primeira vez ela conseguisse ver a vida com clareza. Felicidade e tristeza não eram inimigas. Eram partes de um mesmo todo. A borboleta, que já se tornara mais do que uma simples companheira, sorriu ao perceber a mudança em Dori. "Você não precisa ser perfeita", disse Lia. "A resiliência não é sobre não sentir medo, mas sobre seguir em frente apesar dele." Aquilo fez Dori refletir.
Talvez a superação não fosse apagar a ansiedade, mas aprender a caminhar ao lado dela com fé e coragem. Foi nesse momento que a tartaruga sentiu algo novo: gratidão, não apenas pelo que aprendeu, mas pela jornada em si. E assim, enquanto Dori e Lia se preparavam para seguir caminhos diferentes, a tartaruga sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A ansiedade ainda estaria lá, como uma velha conhecida. Mas agora, ela tinha ferramentas: a reflexão, a motivação para seguir em frente e, acima de tudo, a confiança de que o presente era o lugar onde tudo acontecia. Então, depois de tudo o que você leu, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai deixar a ansiedade continuar te controlando ou vai usá-la como um impulso para mudanças? Pense bem, quantas vezes você permitiu que o medo te paralisasse? E quantas vezes você ignorou as pequenas vitórias que poderiam ter te dado forças para seguir em frente? Talvez esteja na hora de olhar para a ansiedade de uma forma diferente, como Dori aprendeu a fazer. Mas aqui está o segredo: nada muda sem ação. Que tal começar agora, refletindo sobre o que te prende e buscando estratégias para viver o presente? A vida é cheia de desafios, mas cada um deles traz uma oportunidade de aprendizado e superação. E se você pudesse enxergar suas dificuldades como aliadas e não como inimigas? Resiliência não é sobre ser inabalável, mas sobre se permitir crescer, mesmo quando tudo parece incerto. Agora eu te desafio. Qual será seu próximo passo? Vai continuar vivendo no "e se" ou vai dar um salto de fé rumo ao presente? Compartilhe nos comentários como você lida com a ansiedade e o que pretende fazer a partir de hoje para transformá-la em força. Lembre-se, toda mudança começa com uma escolha. Se você gostou dessa jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você encontra mais histórias, reflexões e inspirações para superar desafios e viver uma vida com propósito. Não perca a chance de continuar aprendendo e crescendo com a gente.